Olá, gente! Segunda temporada do Resident Cast no ar, em mais um episódio hoje. E o objetivo do nosso podcast é trazer residentes das mais diversas especialidades para contar um pouquinho sobre as suas trajetórias, né? Sobre o que foi que eles fizeram até conquistar as suas sonhadas vagas de residência médica. Eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e no episódio de hoje tem uma pessoa super querida por mim já de muito tempo, Carolina de Almeida. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada. Carol é residente do segundo ano de gastro e tem uma história aí muito interessante para contar para a gente, de muito tempo de estudo, de muito tempo de esforço. Carol, seja bem-vinda e se apresente aí para a gente. Obrigada, Martina. Um prazer estar aqui. Prazer muito nosso. obrigada pelo convite. Eu sou Carolina da Almeida, eu tenho 27 anos, sou formada pela Faculdade Pernambucana de Saúde e fiz clínica médica no Real Hospital Português. Atualmente estou no segundo ano de gastroenterologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Apenas com 27 anos a menina já tem essa história. E eu tava comentando aqui com Carol no off, né? Porque a gente se conheceu no cursinho pré-vestibular há não sei quantos anos aí atrás, na luta pela vaga na faculdade. E aí Carol passou na FPS e da FPS passou na residência do português. E depois eu vi você passando de novo em gastro no Rock e eu tava até comentando com ela, né, que é uma história muito atípica, de muitas vitórias, de muitas primeiras vezes. Eu fico muito feliz pelas suas conquistas, né? Sempre celebrei muito, você é muito linda, sempre essa pessoa tão amorosa, tão calma. E aí, uma história de uma faculdade emendada numa residência, em outra residência, e a gente tem que conversar sobre isso. Mas vamos começar do começo. Como é que foi essa escolha por medicina, lá naquele tempo, naquela dificuldade de passar no vestibular? O que é que lhe estimulou a ser médica? Como foi que surgiu esse sonho, essa vontade? Pois é, vamos começar do começo. Realmente. Não é aquela história de eu sempre quis medicina, sabe? Porque eu via muito isso em alguns colegas e isso até inicialmente me deixava um pouco frustrada. Porque será que eu não vou ser uma médica tão boa por causa disso? Exatamente, que eu achava assim incrível. Eu tenho um sonho desde criança. Não foi assim comigo. Quando era pequena, inclusive, aquelas coisas assim de pensei em ser veterinária, pensei em ser costureira. A mãe ficava brincando comigo, porque sempre gostei assim de coisas manuais e aí gostava dessa parte mais artística. Tinha essa veia artística forte, que eu não tenho, por exemplo. E aí quando estava assim nos últimos anos do colégio, ficava pensando o que era que ia fazer. E a gente também associava muito as matérias do colégio Sim. ao que a gente ia fazer, né? Assim, é uma coisa que a gente, quando se forma, vê que é super... Que não existe essa relação. Não existe, mas na nossa cabeça parece que é. Porque eu gosto de biologia, química e física, eu vou fazer medicina. E não tem nada a ver. Gosto de matemática, vou fazer engenharia. Pois não é. Assim? De história, vou fazer direito. Comigo era justamente isso. Eu gostava de matemática, pensava em fazer engenharia. Cheguei a fazer vestibular para engenharia. Não acredito, Carol. Não sabia dessa parte. No terceiro, eu cheguei a fazer no segundo ano também, que tinha aquele CTG, né? Sim, eu cheguei na a federal. fazer a prova no segundo ano como ensaio. E aí... passei no terceiro ano. Caramba. Eu fiz para engenharia inicialmente. Tava certa que queria engenharia, então? Ou era aquela coisa meio... Tava ainda na dúvida. E passei para engenharia. Na verdade, eu tava um pouco em dúvida. Então, eu coloquei engenharia em um lugar, coloquei medicina em outro. Não passei em medicina, passei em engenharia. E aí, foi numa conversa, assim, com meus pais, que eles disseram, olha, você tem que decidir o que você vai fazer. Porque quando eu passei em engenharia, eu disse, acho que não é para mim. Não quero. Fui ler um pouco mais a respeito, fui dar uma olhada, conversar com algumas pessoas, eu disse, acho que não é isso que eu quero. E é uma cabeça de 17 anos decidindo o futuro, né? Exatamente. É um desafio, realmente. Exatamente. E aí, meus pais conversaram comigo e aí meu pai deu uma ideia assim, olha, Carol, já que você ainda está decidindo o que você quer fazer, tira esse ano, estude. Mas por que você não pensa assim, estudar como se fosse para medicina e aí você decide no meio do caminho o que você quer fazer? Estudar para o mais difícil, a ideia do teu pai foi essa? Digamos que sim. Mas aí, a partir disso, a partir dessa ideia, eu comecei a considerar a medicina, que era uma coisa que antes era uma ideia, mas não era tanto assim meu desejo no momento. E aí, na verdade, isso foi do segundo para o terceiro ano. Sim. E aí, eu
comecei a procurar mais as coisas e comecei a gostar, assistir algumas coisas, Grey's Anatomy. Ah, Grey's Anatomy, fazendo história. Inspirou muita gente, mas comecei a gostar. E assim, via a possibilidade de ajudar muita gente com isso. E comecei realmente a me interessar mais e eu disse, não, vai ser isso mesmo. E aí passei mais um ano no cursinho preparatório e foi quando eu passei na FPS. E aí, depois que eu comecei a faculdade, eu disse, não, realmente era isso. E hoje, quando eu penso, poxa, será que eu poderia fazer alguma outra coisa da minha vida? Não consigo pensar em mais nada, sabe? Aquela sensação de realização plena, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Tem seus desafios, né? A gente sabe que tem muitos desafios. Não é fácil, mas é onde eu me sinto feliz, realizada. Então... Valeu a pena. Valeu a pena. Não tinha ninguém assim de médico na tua família, Carol? Nada. Todo mundo de outras áreas. Foi a desbravadora mesmo da história. Também é um desafio à parte, né? Porque quando a gente já tem ali um terreno já com algum plantio, que já tem alguém para nos inspirar, que a gente já tem aquela segurança de que aquele caminho vai funcionar, tem um certo conforto, um privilégio, né? Mas a gente sair assim da zona de conforto, ser a primeira médica da família, foi um desafio. E aí você entrou na faculdade, e estando na faculdade, o seu objetivo era ser médica, não tinha nenhum pensamento sobre o que fazer depois disso, ou já tinha algo aí nesse coraçãozinho? Eu entrei, assim, essa questão de não ter familiar médico, a gente não tem tanta ideia, né, assim, de como é a faculdade, Sim. de como é o futuro em relação à profissão. Enfim, eu pelo menos não tinha muito essa noção. E aí, quando eu entrei na faculdade, na minha cabeça eu pensava, pode ser pediatria, todo mundo diz que eu tenho... cara de pediatra. Ao longo da faculdade, muita gente, você tem cara de pediatra. E... eu disse... não era uma coisa que... Quando eu comecei a conviver, assim, com a pediatria, eu disse, não é o meu perfil. E aí, essa questão de perfil é uma coisa bem interessante, porque a gente vai se descobrindo, né? Sim. E aí, eu sinto que foi isso que aconteceu ao longo do caminho. No começo da faculdade, ainda... não tinha a ideia do que iria fazer, e aí umas amigas que estavam começando a fazer o projeto que a gente faz PIC, PIBIC, e aí elas me chamaram para participar. Era um projeto de cirurgia pediátrica, de apendicite, e aí eu entrei no projeto com as meninas, eu estava no segundo período ainda. Bem verdinha ainda. E aí eu ia pro HR, passava a tarde no HR, vendo cirurgia, coletando os dados para pesquisa, e eu comecei a gostar de cirurgia. Eita. E eu pensava, ao longo da faculdade, inclusive, o pensamento e as coisas que eu fui fazendo era mais para a parte de cirurgia. Para cirurgia e, na verdade, para trato gastrointestinal, sabe? Eu não gostava disso. Barriga. E aí? E aí, fiz a liga de vídeo e laparoscopia. Caramba! Tudo que eu fazia era nessa área. E, inclusive, assim, era uma coisa que eu não percebia na época. Uma reflexão, assim, posterior, sabe? Sim. Que quando nas tutorias, quando tinha algum assunto que era relacionado a isso, era que eu estudava com mais vontade, sabe? Né? Que mais me interessava. Então, assim, a parte estômago, intestino, realmente, assim, saltava meus olhos. E fui gostando, mas aí chegou o final da faculdade e aí eu, mais uma vez, naquela dúvida. E aí, o que eu vou fazer? Cirurgia? Então, você terminou sem essa certeza da área que iria? No finalzinho, assim... Antes de ir pro internato, no final do 4º ano? Mas no internato ainda ficou aquela dúvida. Mesmo depois de rodar a cirurgia clínica, tu não tinha ainda uma certeza sobre o que queria? Eu gostava muito de cirurgia, e aí o que foi que motivou, assim, principalmente essa minha decisão? Eu percebi de fazer clínica, eu percebi que eu gostava de cirurgia, para mim era uma coisa interessante, que ficava muito empolgada, assim, de entrar em campo, de fazer suturar a pele, umas coisas assim básicas que eles deixavam fazer, eu ficava muito feliz, sabe? Eu ficava muito empolgada. Mas assim, sabe,
você percebe, gosto, acho interessante, mas não o suficiente para fazer isso pelo resto da vida, porque principalmente o caminho da cirurgia, que tem, se a carreira médica tem abdicações, a carreira de cirurgia tem, exatamente, assim, a gente sabe que a residência não é fácil, o caminho de cirurgião em si, né, você é chamado para urgências, para reops, tem a questão de você estar exposto muito tempo, assim, em bloco, de ficar muito tempo em pé. E aí eu fiz, poxa, eu gosto, mas não o suficiente para fazer isso pelo resto da minha vida. Muito autoconhecimento que precisa para ter essa reflexão, né? Principalmente quando tem esse sentimento de gostar de algo. Porque aí fica aquela coisa, será que realmente eu tô indo pelo caminho certo? Mas eu acho que esse autoconhecimento, assim, de colocar na balança, eu gosto, é massa, eu acho interessante, mas não para mim, para um resto de uma vida, sabe? Para toda a vida. E aí isso foi o que pesou mesmo para tua decisão? Foi. Justamente, assim, eu percebo que quando eu me proponho a fazer uma coisa, que eu me dedico, então, assim, eu costumo gostar das coisas, então é diferente você gostar e você querer fazer uma coisa pelo resto da sua vida. Claro. E clínica é aquela área que quando eu tava no finalzinho, assim, eu já gostei muito do rodízio de clínica, meus rodízios foram excelentes, e quando eu tava no finalzinho eu disse, poxa, se eu fizer a residência de clínica e no meio do caminho eu quero fazer cirurgia, pronto, eu não vou perder nada, porque clínica é uma continuação, sabe, do que a gente aprende na faculdade, é uma área inesgotável, que tem tanta coisa ainda para aprender. A gente, quando sai da faculdade, por mais que você se dedique, por mais que você faça uma faculdade bem feita, sempre, né, assim, você não sai totalmente preparado. Então, justamente é o objetivo, né, de você fazer a residência médica. Então, eu disse, vou fazer clínica. Se em algum momento eu decidir fazer outra coisa, não perdi nenhum tempo, nada, né? Exatamente. E assim, acho que até para outras áreas. Se você, no meio do caminho, percebe que não é isso que você quer, paciência, assim, é o seu caminho, sabe? Sim. E aí eu defini fazer clínica médica, pensando em continuar nessa parte assim de trato gastrointestinal, fazer gastro depois ou endoscopia. Que aí foram as decisões, foram acontecendo, né? Então, a primeira decisão, eu disse uma coisa cada vez. Então, primeiro, primeiro vamos fazer clínica, depois eu decido a segunda parte, porque endoscopia a gente pode fazer tanto por clínica quanto por cirurgia. Curiosamente, os dois caminhos levariam você ao caminho final. Agora, eu acho muito interessante trazer essa visão que não é recheada de paixão, sabe? Porque existem pessoas, eu particularmente me incluo nesse grupo de que, eu sou apaixonada, eu quero muito fazer GO, sempre gostei de GO, sempre quis GO desde a faculdade. Ótimo, parabéns, é um grupo de pessoas. Uhum. E tem o segundo grupo, que não é esse grupo motivado pela paixão, é o grupo que vai pela racionalidade, sabe? E é muito, muito interessante trazer essa visão de pessoas como você, porque eu acho que são a maioria. E aí traz essa segunda parte da história de que não tem nenhum problema ser assim, sabe? E que também é uma possibilidade. Eu não sou apaixonada nem a vida toda quis clínica, clínica, lover, não. Mas eu vou fazer clínica e vai ser bom, independente se eu seguir na clínica ou não. É uma possibilidade, é um caminho. E se eu, por acaso, voltar e desistir e quiser outra coisa, eu não perdi nada, sabe? É muito importante trazer esse ponto. E aí você entra em clínica, e na clínica, como é que foi essa experiência fazendo a residência, mesmo sem ter tido tanta empolgação para estar lá? Como é que foi a experiência enquanto residente de clínica? Eu comecei no IMIP, passei umas duas semanas e meia no IMIP, e foi, como é que eu posso dizer? Um misto de sentimentos. Eu imagino. Começo de R1 já tem as dificuldades. Assim, a gente tava até falando, só pegando aquele ganchinho da história de perfil, né, que a gente tava conversando. Eu tive uma conversa, quando eu decidi fazer clínica, com um médico que foi meu staff na clínica, que foi muito importante, assim, pra mim. Dr. Márcio, ele é incrível, e quando a gente estava conversando, eu estava decidindo quais os lugares que eu ia colocar, quais as opções.
E aí ele disse, olha, não tem uma resposta certa. É questão de perfil. E eu fazia, é questão de perfil. Mas assim... Fica meio subjetivo, né? Questão de perfil. Aí eu fazia, meu Deus, qual é o meu perfil? Fica meio que... E aí, assim, a gente vai se descobrindo. Então, quando eu entrei no IMIP, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu fui da FPS, então o IMIP era a casa. Meio que zona de conforto, Zona de conforto, mais ou menos. Porque quando não você tão se torna residente, é bem diferente. Então, foi muito... muito bom estar lá, porque eu já conhecia... Era familiarizada, né? Já conhecia, assim, o hospital, já conhecia, de certa forma, assim, uma parte da equipe, mas foi muito desafiador, porque a gente lá, assim, acaba tendo responsabilidades e ficando, assim, muito tempo... imerso, né? Assim, claro, a residência é isso, é imersão. Mas eram muitos casos, assim, impactantes e que no começo, que você tá ainda muito verdinho, eu ficava meio desesperada, sabe? Então, foi um misto de sentimentos, mas foi muito bom. E aí, inclusive, quando eu fui remanejada no português, eu fiquei, meu Deus, mas eu já tô... E agora? Eu tô me acostumando com aquilo. 2 semanas. Eu já gosto muito dos meus R iguais, dos meus chefes, enfim. Mas aí eu fui pro português e eu amei a residência, sabe? Acho que foi uma ótima opção para mim, realmente, porque a gente tem a presença bem constante dos chefes do serviço com a gente, né, dos nossos staffs, e para mim, que terminei a faculdade, fui logo para a residência, ainda estava muito inexperiente, foi muito importante isso. Tinham muitas atividades teóricas, e aí foi incrível, sabe? Eu gosto muito, assim, da história que eu trilhei lá. E foi muito bom o crescimento, a experiência. E aí acho que a gente entra na decisão, né? Sim, da segunda... Eu queria só voltar um pouquinho na história, porque eu que atropelei um pouquinho. Voltar nessa preparação. Você acha que não ter decidido, assim, não tá totalmente certa do que ia fazer de residência, atrapalhou você na preparação? Não. Porque você passou de primeira, passou em um dos serviços mais concorridos. A gente sabe que, pela ordem, se você foi remanejado, o português estava na sua preferência com relação ao IMIP. E é hoje um dos serviços de clínica mais concorridos pela CSPE. Isso. Você conseguiu passar, sua primeira opção, você conseguiu passar direto. Então, a gente pressupõe que você teve uma preparação boa e depois você passou direto de novo. Eu já estou esperando que você passe de novo, porque você é muito boa. Isso é um fato que a gente tem que sim pontuar. E aí, como é que foi essa preparação? Você acha que não ter tido, assim, certeza sobre o que ia fazer te atrapalhou na preparação, Carol? Não acho, Martina, porque... assim, eu tinha definido que ia fazer aqui a residência. Você já estava certa que iria fazer residência, no caso? Já tinha não era essa certeza que iria fazer residência. E apesar de não saber exatamente o que seria, quando a gente faz o acesso direto, a gente tem que ver todas as áreas. Mesmo. E o internato, eu vivi aquilo, assim, intensamente, sabe? Então... fiz o cursinho preparatório nos 2 últimos anos, né, no 5º e no 6º ano, e eu via tudo, estudava tudo, assim, como se eu fosse fazer tudo, então... Independente da área que fosse, você dava o seu melhor ali. Exatamente, assim, eu já sabia... GO, pronto. GO é uma área que no IMIP é muito forte, mas apesar disso eu sempre soube que GO eu não queria. E mesmo assim eu vivi o internato assim, intensamente GO, fazia tudo que era para fazer, estudava tudo que precisava, sabe? Participava bem das tutorias. Então acho que isso é muito importante, porque quando chega na prova é a construção mesmo, sim, assim, de tudo. Você olha e você faz isso daqui, poxa, isso aqui eu vivi isso, então... Claro que tem aquelas perguntas mais capciosas, né? Aquelas coisas que a gente sabe, mas quando você... É bem importante, assim, você estar no internato e você viver e estudar aquilo que você tá vendo. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, tu acha que não existe a necessidade de escolher focar no internato ou focar na residência? Tu acha que conseguiu juntar essas duas coisas? Tu estudava bem pra residência, ao mesmo tempo que se dedicava bem pro internato? Meu foco sempre foi mais no internato mesmo, sabe? Eu acho que indiretamente
você tá estudando para residência, mas eu não deixei de fazer os cursinhos preparatórios, fiz a revisão do médico residente, que foi, assim, muito, muito importante, porque eles são bem especializados, né? e objetivos, assim, para a prova da CSPE. Para mim foi essencial, sabe? Tu fizesse prova fora, Carol? Não, Só fiz CSPE. CSPE. Você tinha decidido que não iria sair de Recife. Isso. Era uma opção sua já. Isso. E aí, como é que tu estudava no dia a dia? Como era a tua preparação mesmo? Porque o internato do IMIP, a gente já sabe que é um dos mais pesados que tem. Dava tempo? Como é que tu conseguia colocar as tuas metas de estudo para a residência no dia a dia do internato? O que acontece? Como eu falei, assim, eu sempre priorizava as coisas do internato. Assistia às aulas, anotava. Quando conseguia correlacionar o que eu estava vendo na prática com a aula, ótimo, né? Estudava isso. Mas quando não, eu sempre optava por ver as coisas do dia a dia mesmo. E aí, assim, eu não vou te dizer que eu fiz uma rotina super... Assim, em alguns momentos, sim, eu fazia aquela planilha, tentava me organizar, mas era quando dava, sabe? Então, chegava em casa à noite e aí ia estudar. E é uma coisa, assim, que é um erro, de certa forma, meu, porque eu não tive essa organização, esse planejamento tão bem feito, sabe? Mas, enfim, deu certo pra mim do jeito que foi. Mas, assim, não acho que tenha sido a maneira ideal, digamos assim. Que é a maneira que a maioria fala, né? Só que é nisso que eu também costumo sempre citar. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que existe uma forma ideal. Que talvez se você tivesse entrado nessa forma ideal não tivesse dado tão certo, sabe? Você fez da forma que dava pra você. Sim. E aí entra de novo a questão do autoconhecimento, de saber o que funciona pra você. Como é que tu fazia? Tu chegava, assistia a aula ou tu ia direto pras questões? Tu fazia prova na íntegra? Eu gosto muito de assistir aula. Que não é o comum. Pois é, exatamente. É essa questão, sabe? Eu sei que atualmente, inclusive, as pessoas falam muito, assim, de questões, de provas. E eu fiz, não vou dizer que eu não fiz, né? Eu fiz questões, fiz provas, mas eu sempre gostei muito de assistir aula. E eu sempre gostei muito de anotar. Era assistir e Assistia, anotava, e aí depois relia. Realmente não é uma coisa típica, né? Não é. Mas eu... Funcionava pra você. Então tu não perdia uma aula, Carol. Assisti muitas aulas. É interessante. Aí Inclusive, hoje eu ainda uso meus cadernos. Caramba, das aulinhas que tu anotava. E porque o caderninho tá bem organizado. E aí, assim, pra minha prova agora de gastro, tu estudou de novo. Eu reli as coisas. Meu Deus. Porque tá bem organizadinho, bem grifadinho. Então, pra mim, funcionou, sabe? E é até interessante, porque assim, na FPS vocês têm uma metodologia ativa, né? Vocês falam muito nisso. E assistir aula não é uma metodologia ativa, né? Mas você se dava bem dessa forma, na faculdade, com metodologia diferente do que estudava pra residência. Mas é porque, justamente, essa junção, pra mim, era muito boa. Porque, como na faculdade sempre foi tutoria, estudar em casa, e aí chegar lá e debater. Então, quando chegava em casa e eu podia assistir minha aulinha... Caladinha, só ouvindo. Também funciona, sabe? O complementava meio que o que você via na faculdade. Massa. E isso tu sustentou no quinto e no sexto ano para a prova de residência? Assisti às aulas no quinto e no sexto ano, exatamente. Então, basicamente, a tua preparação era focada em aulas e fazia os teus resumos. Fazia os resumos, fiz algumas questões, mas assim... Não era teu foco? Não foi meu foco. E isso perto da prova, tu mudou algo? Quando chegava, continuava do mesmo jeito, assistindo as aulas, assistia as revisões, as aulas completas, anotando as suas coisas, era a forma que funcionava pra você. E na hora da prova, como é que foi? Tu é tranquila, calma? Eu sou uma pessoa ansiosa. Um pouco. Mas quando chega na prova, é como se, esse daí, inclusive, foi um aprendizado do cursinho para a faculdade, né? Aquela coisa, chegou na prova, o que precisava ser feito já foi feito. Então, respiro, dou uma... Deve ser isso que funciona pra você. E aí, na hora, faço a prova, assim, priorizo sempre o que eu tô mais tranquila, assim, poxa, acho que pediatria, por exemplo, estudei bem e tal, vou começar aqui por isso. Começo por uma coisa que é mais segura
E aí depois vou passando para as coisas que são um pouco mais complexas na prova. Então minha estratégia é sempre começar por uma coisa que é mais tranquila, digamos assim, Que você acha sabe? que vai melhor. É. Massa. E aí, passasse, voltando agora para essa parte da residência, fizesse a residência, pelo visto, muito apaixonada, né? Vi alguns relatos seus de que realmente foi uma residência bem feita. Você realmente se encontrou na clínica depois de que começou, conseguiu encontrar esse... Era isso mesmo que você queria. Não me arrependo nem um pouco, sabe? Foi muito assim... importante e é isso assim, de se encontrar, sabe? Era isso e pronto, mas no começo a gente não sabe muito, né? Fica só meio... vivendo que vai descobrindo. E sempre com essa abertura que você falou, de que se eu precisar voltar atrás, eu vou voltar atrás, sabe? Acho que essa tranquilidade fez com que você conseguisse se instalar naquela realidade, pô, é isso mesmo que eu queria, sabe? Porque eu estou com o coração aberto, se não for, eu vou voltar, mas aí realmente se encontrou naquilo. Logo depois, assim, que eu entrei, nem pensei em nenhum momento de, vou fazer cirurgia. Não, pronto, já encerrou, sabe? Mesmo no corre-corre do R1, não tivesse em nenhum momento um pensamento de desistir? Não. Às vezes passa, né? Aqueles momentos de loucura. De muito estresse, né? Meu Deus. O que é que eu tô fazendo na minha vida? Ô, Carol, e durante a residência de clínica, como é mais ou menos a vivência das subespecialidades? Tu já entrou na residência de clínica pensando em fazer uma sub? Já. Tu não iria parar na clínica, né? Não. Já tinha certeza disso. Tu já vinha também já emendando da faculdade para residência, já sentia que isso era mais ou menos o que funcionava para você. E aí, como é a vivência na residência de clínica das subs? É mais equilibrado? É mais uma área do que outra? É no segundo ano que vocês vivem as subs? No primeiro ano, pelo menos assim, no português, a gente chega a rodar assim, infectologia, emergência e UTI também no primeiro ano. Mas a grande maioria das especialidades, das subespecialidades, são no segundo ano. No primeiro ano a gente fica realmente mais focado na clínica médica. Enfermaria mesmo. Enfermaria ambulatório. Isso. Lá a gente... É uma coisa que eu acho que fez muita diferença, que a cada mês a gente acompanha um staff específico. Então a gente não fica... Não é assim, você um dia tá com um, outro dia tá com outro, sabe? A gente, no mês... Isso é bom, né? É excelente, sabe? Porque você tem linearidade ali no pensamento, no acompanhamento do paciente. Então, eu acho esse modelo, assim, incrível. E aí, no mês, você acompanha aquele staff e acompanha os pacientes dele, independente de onde eles estiverem. Então, isso que eu ia te perguntar. É a residência é na parte do SUS? Porque o português tem uma... Não é na parte do SUS, nenhuma parte. Não, a gente chega a ver em alguns momentos, mas a grande maioria são dos pacientes do privado. E tu acha que isso faz alguma diferença? Martina, o perfil dos pacientes é diferente, sabe? Assim, dos internamentos. A gente chega a acompanhar alguns pacientes que as motivações deles estarem internados, você não vê habitualmente no âmbito SUS, sabe? Pacientes que chegam bem piores, no caso no SUS, por já não terem um acompanhamento e etc. Exatamente. Assim, são pacientes que, por exemplo, até podem ficar 1-2 dias internados e não chega a ficar numa enfermaria de clínica médica habitualmente, digamos assim, sabe? Então, a gente tem esse perfil de paciente, mas tem também alguns que a investigação, por ser um hospital que oferece tudo que você imaginar, assim, de diagnóstico, de tratamento, são pacientes complexos e que você vê, assim, funcionando, sabe? A medicina funcionando. Então, o que você precisa para fazer aquele raciocínio clínico, você consegue. Isso é incrível, porque, preciso aqui fazer essa ressonância. No outro dia tá fazendo e em pouco tempo você tem o laudo, sabe? Massa. Isso daí é bem diferente do que a gente tem no âmbito SUS. Mas tem muita gente também que fica pensando, porque deve ser muito difícil, porque os residentes de lá não devem fazer as coisas, sabe? Porque eu ouvi isso antes e era uma preocupação. Mas não foi assim. A gente tem muita liberdade de conversar com os pacientes e aquela questão assim, de achar que eles não gostam, na verdade, eles recebiam a gente super bem, sabe? Eles gostavam de ser vistos mais de uma vez ao dia, porque outra coisa que eu vejo como diferencial, os staffs sempre passam para ver os pacientes também, né? Assim, que não é o habitual nas outras residências. Pois é. A gente sempre
passa mais cedo, vê, toma as condutas, escreve, e aí num segundo momento a gente passa com o staff, e aí vê a impressão do staff, vê o que a gente pode modificar, vê o que a gente fez assim que foi positivo, que daria para fazer diferente. Então isso daí é muito bom, sabe? E aí sofre as devidas correções pelo que o staff concordou, discordou, e aí a discussão deve ser bem rica, deve ser massa. Exatamente, porque você tá vendo ali o seu chefe trabalhando, dizendo a você, olha, examinando junto o paciente, que assim, claro que isso acontece em algumas outras residências, mas não é o diário, habitual, não é aquela rotina diariamente. Sim. E justamente assim diz, eles sentam com a gente muitas vezes, abre a ficha e diz, isso aqui, vamos trocar, vamos fazer isso, ver os exames novos. Então assim, a gente passava muito tempo no hospital, mas a experiência, a imersão, sabe, foi muito positiva, foi muito grande. E aí no segundo ano chega a parte das especialidades. E como é que funciona? Todas são lá no hospital? Vocês têm a chance de sair? Temos, alguns são fora. A gente não roda, assim, todas as especialidades, né? Porque não tem como, mas a gente tem um mês de opcional que a gente pode definir alguma coisa que a gente queira, que não abarque, né, nas especialidades. Quais são as que abarca no segundo ano? Lá a gente roda na gastro, pneumo, que aí gastro lá no português mesmo, pneuma no IMIP, nefro lá no português, geriatria no português, cardiologia no Procap, e acho que é isso. A gente roda um mês de UTI e o opcional. E aí, no caso, meu opcional, eu coloquei endoscopia. Eita! O spoiler. Justamente, assim, como era a minha grande dúvida se eu fazia gastro, depois endoscopia, ou se eu fazia endoscopia logo, eu disse, vou tirar e teria essa opção? Teria, né? Sim. Pode fazer direto por clínica médica, não precisa fazer gastro. Essa escolha? Como é que você optou por gastro? Agora chegou nessa parte, quer que você me conte. Pronto, aí ao longo da clínica médica, eu percebi também que os pacientes que eu mais me interessava, por ocasião do destino, era uma barriga. Exatamente. Adoro uma barriga. Meu Deus, a menina é louca por barriga. E aí, como é que foi a opção por fazer gastro antes de endoscopia? Existia uma dúvida que você queria tirar? Existia. E aí, quando eu rodei meu opcional de endoscopia, que inclusive eu rodei antes de gastro, meu rodízio de gastro foi o penúltimo da residência. Mas já era isso mesmo que eu estava pensando. Antes e aí, mesmo do rodízio. Hoje tem a residência de gastro também no português, né? Mas na época não tinha. Mas a gente tem um contato muito bom com o pessoal lá da gastro. Então, a gente acabava tendo, assim, contato de certa forma. E aí eu disse, não, vou rodar endoscopia, que aí eu defino. Eu gostei muito. A gente, como eu rodei no português, foi hands-off, né, o rodízio. Não fazia nada, não fazia endoscopia, eu ficava assistindo. E a equipe é maravilhosa, tinha os especializandos lá, os residentes, que me receberam super bem, foram maravilhosos. E eu adorei, mas eu sentia, inclusive assim, eles dois, Lívia e Henrique, eles fizeram gastro antes. Lá, a especialização do português, eles só aceitam quem fez gastro ou quem é cirurgião e fez digestiva. Então, entendi. Tem esse requisito, sabe? Que você não tem na residência. Não tem na residência, né? Pela residência você pode fazer direto. Mas eles são gastro também. Então, isso pesava pra você. Porque é muito interessante, mas eu ficava, poxa, se for para ficar também fazendo endoscopia e fazer isso sem estar também convivendo ambulatorialmente com os pacientes, eu não queria, porque eu gosto do contato, sabe? Virou uma clínica raiz mesmo. Pois é. Eu acho que existe um certo diferencial, então isso te chamava a atenção. Exatamente. Porque vai até ser meio pejorativo, assim, mas se você ficar na endoscopia, muitas vezes acaba se tornando oi, tudo bom? Meio mecânico, pronto, né? Anestesia aí. Bota o tubo, tira o tubo, sabe?
E tu não queria ficar nessa parte só meio que do procedimento em si. Tu queria também ter a outra parte de poder acompanhar esses pacientes ambulatorialmente. Tem gente que consegue fazer isso pela clínica. Perfil mesmo, né? Mas assim, tem gente que consegue ficar pela clínica também. Sim, atender os pacientes pela clínica e também fazer endoscopia. Tem gente que é endoscopista raiz, né? Assim, e faz endoscopias e faz procedimentos de endoscopia, que aí é uma parte bem mais complexa e que é muito legal. Mas eu sentia que eu queria também uma partinha da clínica. Então eu disse, não, eu preciso fazer gastro, porque eu preciso ter esse contato com os pacientes também, sabe? Então, queria uma coisa mais mixada. Caramba. Assim. E aí, você, em que mês ali do R de clínica, decidiu que ia começar a estudar de novo para o R de gastro? Já que estava decidida já por fazer gastro. Porque residente para estudar é fogo. Eu vou te dizer. Eu já tinha a ideia que ia fazer outra residência depois. Estava decidindo, né? Se ia fazer gastro ou endoscopia. E aí, quando eu rodei endoscopia, eu disse, não, vou fazer gastro. Decidi, certo. O estudo não foi assim... Como foi o primeiro? Não foi. Não dá, né? Porque, justamente, é a correria do dia a dia, além de... Porque agora não é só o estudo, né? É o estudo e o trabalho. E aí, eu não consegui ter uma dedicação, assim, tão grande para isso, feito foi inicialmente. Era a dedicação para a residência e, assim, os plantões à parte. Inclusive... Tu trabalhava durante a residência, então? Caramba, puxado. E ainda assim conseguiu estudar? Consegui. E passou bem. Pois é. Eu não... Como era essa preparação? Como eu passei, não venha não me dizer isso, não. Não me venha dizer isso. Perto mais da prova, tu focava de alguma forma diferente? Pra residência pra ter sinceridade. Pra ter sinceridade. Ou não? Eu casei em maio. No civil, depois casei no religioso, no R2 de clínica. E aí eu fiz a gente fez uma festa enfim, fez a comemoração, né, em setembro. Em outubro... Era a prova? Não, foi em novembro. Mas em outubro foi o mês de férias da gente. Então, assim, foi a lua de mel. Eu tava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí, em novembro foi a prova. E aí, no dia antes da prova da CSPE, eu peguei, assim, os papéis, umas provas. Aí eu disse, meu Deus. Vou maratonar agora. Eu acho que eu vou desistir de fazer essa prova. Meu Deus, na véspera. Eu quase desisto de fazer a prova. Caramba. Mas aí fosse. Mas aí eu disse, eu vou na cara e na coragem. E tu já tinha se inscrito, já tinha colocado o walk? Já. Onde é que tem gastro tanto? As opções? Então, pela CSPE, de gastro, só tinha o walk nessa prova que eu fiz. Eu não sabia. E aí, o HC, que é a outra opção, tá sendo pelo Enare. E aí eu me inscrevi no Enare e me inscrevi na CSPE. Aí fiz as duas provas, não passei no Enare, passei na CSPE. Quantas vagas na CSPE de gastro? 3 na CES e 3 no Enare. São 3 em cada. E aí passasse na gastro no walk. Como é que foi a experiência de ser residente de gastro? Já tá no R2, então já sabe contar um bocado de coisa. Sei. Vou te dizer, lá tem muita coisa de hepato. Fígado manda naquele hospital, em todas as especialidades. Na pediatria, na geral, em tudo. Pois é, como tem a questão assim do transplante muito então forte. É muito forte no hospital. E são pacientes que são muito lábeis, né? Então, os primeiros meses, na verdade, meu primeiro mês foi no ambulatório. E aí, muito hepato. Tem um dia lá, assim, no R1 a gente realmente fica mais nessa parte, mas tem um dia que é ambulatório de intestinos. A gente chama assim popularmente de intestinos. Né? Mas a grande maioria é de hepato. Cada dia lá é um ambulatório diferente. Cada horário, um é de nódulos benignos, um é de nódulos malignos. Um dia é de hepato geral, outro, sabe assim, cada dia é um ambulatório diferente. E estômago? Então, aí nesse de intestino, a gente acaba vendo também, mas essa parte de gastro mesmo, a gente acaba ficando mais pro R2. Entendi. A gente vê, assim, uma pincelada, sabe? No R1. É um pouco...
atípico, né? Assim, pra quem tá pensando, vou fazer gastro, mas chega lá, é muito hepato. E aí, o primeiro mês foi ótimo, de ambulatório, assim, aprendi muito. Eu vi, poxa, é isso que eu quero mesmo, gostei. E aí, quando eu fui pra enfermaria, foi bem chocante, porque muitos pacientes graves, sabe? Graves. Muitos pacientes que a gente fica acompanhando também na UTI, a gente não fica só na enfermaria, sabe? A gente fica rodando na enfermaria, mas quando o paciente vai pra UTI, a gente continua acompanhando ele lá. E aí, assim... E o choque de realidade, Carol, de ter saído de um serviço privado para um serviço no SUS, para pacientes extremamente graves, de situações sociais extremamente complexas. Exatamente. Como é que foi para você lidar com isso? Foi bem difícil, sabe? Nesses primeiros meses, eu fiquei assim, chorava bastante, sabe? Foi um choque de realidade também, né? Porque é isso que você falou, sabe? De lidar com a fragilidade, de lidar com as questões sociais, isso tudo foi, assim, bem desafiador. Mas depois que a gente vai também aprendendo mais, né, como lidar e, infelizmente, assim, se acostumando a isso, porque são pacientes graves. Infelizmente, a gente consegue, assim, estabilizar alguns, consegue levar até o transplante, mas alguns não é possível, sabe? E vocês entender isso não é fácil, até porque o perfil de clínica de pacientes que eu acompanhei era totalmente diferente. Acompanhei vários pacientes graves, mas não dessa forma. Então, foi difícil. E aí agora no R2 que a gente tá mais nessa parte de endoscopia, de ambulatório, aí assim, tá um pouco mais leve a rotina, sabe? A rotina. E aí são 2 anos de gastro. No segundo ano, vocês focam mais nesses procedimentos e na rotina ambulatorial. Isso. Pode falar. No primeiro ano, são 7 meses de enfermaria. Caramba! São quantos letras de enfermaria para São 16. E são 3 R1s? São 3. É pesado. Bem pesado. E aí no R2 vocês não têm mais enfermaria? 2 meses. 2 meses. E os outros meses são de que exatamente? São 5 de endoscopia, 3 de ambulatório, um opcional e um de férias. Então a endoscopia é bem forte, né? Na gastro. É geralmente uma opção da maioria? Ou não? A gente fica bem encantado, sabe? Eu quando chega. Assim, as minhas R iguais rodaram. Eu comecei a endoscopia agora esse mês, mas aí elas rodaram nos meses anteriores e aí elas amaram também, sabe? Que massa. Carol, como é que foi aí durante esse período de residência de gastro que você já tá indo pro final? Termina em março. Em fevereiro, né? Fevereiro. Como é que foi a idealização ou o pensamento sobre o próximo passo? Você quer continuar emendando? Vai continuar fazendo endoscopia? Então... Ou vai dar uma pausa? Eu comecei agora a rodar e aí eu tô gostando muito. Como já era algo que estava na minha mente há um tempo, também as expectativas eram bem altas, né? Desde a faculdade, eu participava de um grupo de endoscopia, de estudo, de pesquisa, que é lá do IMIP. E aí, então, isso sempre, de certa forma, ficou na minha mente. Então, é uma área que eu gosto muito, que eu penso na possibilidade de fazer depois da residência, mas eu não pretendo emendar de novo, sabe? Eu preciso de um tempo para descobrir a Carolina gastro também, sabe? Se estabelecer. Exatamente, porque... assim, é muita abdicação, né, durante a residência. E aí, assim, são 4 anos que a gente faz, que é imerso ali naquilo e acaba deixando de lado algumas outras coisas. Então, acho que eu preciso desse tempo, assim, de uma pausa. Tem muita gente que faz, Carol, se for fazer, emenda logo, que já tá no pique. Mas acho que tô sentindo, sabe, que preciso que vai dar uma pausa, de uma né? pausa. E, Carol, quando vem Martina, daqui a pouco tô eu lá. Tudo pode acontecer. Eu já estou acostumada com os seus posts e o seu nome no listão da CSPE. Será que eu não verei ano que vem?
Porque sempre quando eu olho, aí tá lá um post, passei, aí depois passei de novo. Não é bem Vem assim. aí depois, talvez não esse ano, mas no próximo. Ô, Carol, eu entendi que a sua preparação realmente mais forte para a residência foi a primeira preparação. E eu acho que ela foi tão bem feita que gerou esses frutos, né? Você disse que na segunda preparação usou, inclusive, os seus materiais. E eu já escutei outros convidados também conversando sobre isso, que, tipo, a segunda e a terceira preparação já foi bem mais tranquila, porque houve uma primeira preparação muito forte. E como a prova é a mesma, né? A mesma banca, tem as características bem atípicas da CSPE, eu acho que fica aquele material, né? Fica aquela bagagem que você construiu. E aí você teve uma preparação excelente, passou no serviço mais concorrido. E aí para a segunda já foi uma preparação mais light ali, você já conseguiu a aprovação e deve ter ainda seus materiais para a próxima, né? Vai guardar tudo. Então a gente entende que realmente a primeira preparação foi essa preparação que lhe trouxe esse jeito de fazer a prova, essa forma de entender a CSPE, de se preparar bem e passou aí no seu maior desafio. Naquele momento de preparação que você tinha, como é que você lidava com as questões, por exemplo, de saúde mental, de ansiedade? Você vivia um rodízios pesados, um internato pesado. Tinha uma preparação que, com certeza, foi uma boa preparação para você atingir os resultados que você atingiu posteriormente. E tinha algum tempo, assim, para pensar na Carol namorada, na Carol filha? Tinha alguma válvula de escape, algum esporte, terapia? Porque você mostra ter um autoconhecimento muito, muito grande sobre o que você quer, sobre o que você pensa, sobre dizer assim, eu vou dar uma pausa porque eu quero conhecer a Carol Gastro. E isso não é o habitual. Você realmente tem esse diferencial. Como é que você construiu isso, mesmo sendo tão nova, mesmo tendo tantos desafios e passando aí de uma coisa para outra? Naquele tempo de preparação, tinha uma válvula de escape? Como é que você lidava com essas questões? Logo que eu terminei a faculdade, eu terminei em 2020, né? No meio da pandemia. Foi no ano, justamente assim, não tive formatura, foi no ano que a pandemia estava mais complicado, o auge. E aí foi bem difícil esse comecinho, porque você lida com a sua insegurança, né? Como médico, de ter que estar ali. Que a gente fica onde? Na emergência, né? A maioria das pessoas quando se forma. E aí eu ia pro plantão, assim, rezando. Voltava agradecendo que tinha dado tudo certo. E nesse momento eu disse, eu preciso entrar na terapia. Já tinha feito. E considero, assim, uma coisa essencial. Acho que todo mundo precisava fazer terapia, inclusive. E aí, nessa época, eu entrei. Foi bem importante para mim. Cheguei a parar durante um tempo. E aí, quando foi agora em gastro, no R1, eu voltei a fazer. E foi essencial, sabe? Essencial. Não teria sido a mesma coisa se eu não tivesse entrado e trabalhado todas essas questões que a gente estava conversando. E em relação à parte, assim, da Carol não médica, eu no R2 de clínica, eu também resolvi voltar pro balé. Eu esqueci dessa parte, era pra eu ter lembrado. Você, além de tudo, ainda é bailarina. Eu fico vendo os vídeos assim, fico totalmente encantada, que eu acho muito lindo. Eu tinha feito quando era mais nova, ainda morava no interior. Uma coisa que a gente nem falou, sim, né? Nessa história do interior. A gente esqueceu de falar essa parte. Eu sou de Águas Belas, mas eu morava em Garanhuns nessa época, então eu fiz um pouquinho de balé lá. E apesar de não ter sido tanto tempo, eu sempre carreguei comigo essa vontade de voltar pro balé, mas colégio, faculdade, e aí quando foi no R2 de clínica, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa por mim, pra mim. Sabe, assim, pra me sentir eu. Exatamente. Porque quando a gente tá no dia a dia, pelo menos eu fico muito, assim, imersa naquilo e às vezes carrego muito as coisas dos pacientes, sabe? E aí eu disse, eu preciso, assim, ter um momento de esvaziar minha mente. Uma válvula de escape Uma mesmo. válvula de escape. E aí eu voltei pro balé e foi ótimo, porque eu encontrei um lugar maravilhoso, acolhedor, que eu me sinto super bem. É justamente assim, minha horinha do dia que a cabeça só, sabe? Só pensa naquela leveza de dançar. Então é tua válvula de escape mesmo. Que linda! E outra questão também que eu quero saber é a parte de distrações, porque assim, você não é uma pessoa tão presente nas redes sociais e tal, mas mesmo assim eu imagino que o Instagram, o celular, deve ser um lugar de distração, porque para a maioria das pessoas é. E outras distrações
quaisquer. Como é que você lidava com isso nessa parte da preparação, que você estava mais focada ali para estudar? Isso daí atrapalha muito, porque quando a gente nem percebe, já tá lá no feed, né? De novo, no né? Só rodando ali pra... Só rodando. E aí teve uma coisa que foi interessante, que eu baixei um aplicativo que ele bloqueava lá o celular. Eu não lembro mais o nome, mas que ficava crescendo lá as plantinhas. As arvorezinhas. E aí eu deixava o celular de lado, deixava minhas árvores crescendo e ficava lá estudando. Era a forma que tu lidava. Assim, infelizmente algumas vezes, né, acabava e a gente se distrai muito, mas era geralmente isso que eu fazia. E outra coisa que eu estabeleci, a gente não consegue, pelo menos assim, eu não consigo ficar tanto tempo direto sentada, lendo, estudando. Então eu fazia, vou ficar aqui 1 hora. Aí eu anotava assim no cantinho do papel a hora que eu ia ficar estudando. E aí quando chegava nessa hora, eu levantava, bebia uma água, ia no banheiro, sabe? Então, estabelecia assim alguns períodos de tempo para que eu conseguisse focar mais. Porque quando passava mais do que isso, acabava que eu tava assim... já pensando em outras coisas aleatórias. Caramba. Carol, e nessa parte de preparação, tu fazia prova na íntegra? Porque você era mais fã de aula e etc. Mas chegava a treinar mesmo? Cheguei a fazer simulados direitinho, assim, contando o tempo. E provas mesmo na íntegra? Cheguei. Usava alguma metodologia dessas ativas que a gente chama de flashcards e alguma coisa? Até tentei, mas não era a tua vibe mesmo. Não conseguia, assim, manter isso por muito tempo. Tinha alguns amigos que tinham aqueles aplicativos que faziam os flashcards. Eu achava, assim, incrível. E eu sempre queria fazer, sempre pensava. Mas aí, nunca cheguei a fazer, nunca... É massa isso, certo. Porque assim, o flashcard, por exemplo, é uma coisa que a grande maioria das pessoas que tem sucessos, que tem, na verdade, conquistas, assim, na parte de concursos, né, fala muito, que funciona muito. E aí eu acho muito interessante quando tem alguém que tem as mesmas conquistas e diz assim, não, comigo não funcionava. Porque muitas vezes a gente cria essa imagem de que existe um jeito certo de fazer as coisas, sabe? Olha, o flashcard é muito importante, você tem que fazer flashcard, certo? Mas existem caminhos que também levam para o mesmo fim, que não fazem flashcards, entendeu? Quando você me chamou pra vir, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu vou chegar lá e vou dizer, eu não fazia muita questão, não fazia flashcard e pronto, sabe? Às vezes a pessoa até se sente um pouco culpada, porque não faz, né, o que todo mundo recomenda fazer. E assim, eu acho que são técnicas muito, muito boas, muito interessantes. Eu vi com pessoas dando certo, sabe? E admiro isso. Comigo, infelizmente, não foi exatamente dessa forma, mas foi do meu jeito, sabe? E eu acho isso extremamente importante. E é por isso que eu nem sabia disso. Mas essas outras opções são muito interessantes de a gente trazer, porque às vezes existe alguém que está assistindo, que está aí mais ou menos agora nessa parte de maio, ainda tentando entrar no ritmo e etc. E às vezes está super se esforçando para fazer uma coisa, porque ouviu que alguém disse que a maioria fazia assim, porque tinha que fazer questão, porque tinha que usar flashcard, e a pessoa simplesmente não consegue. Não entra, não é a forma que ela consegue estudar. E aí, ao invés de conseguir prosseguir naquele estudo, começa a entrar numa onda de culpa. Tipo assim, eu não tô conseguindo, e atrasa a matéria e continua nessa, sabe? E aí vem uma versão dessa de alguém que, olha, eu não usava, eu não fazia desse jeito, eu fazia de outra forma, porque aí cabe essa mensagem, traz essa mensagem e deixa essa mensagem de que muitas vezes o seu jeito é o seu jeito, que não necessariamente é o jeito que deu certo em alguém, mas é o jeito que vai dar certo em você, sabe? É o jeito que funciona em você. E é isso que me encanta, assim, sabe? Que tem me trazido inúmeras experiências diferentes, com várias pessoas diferentes. Eu já tive inúmeros convidados, assim, totalmente diferentes um do outro. Alguns que odiavam a aula. Eu não suporto assistir uma aula. Eu não gosto, porque quando eu vou assistir a aula, eu não consigo prestar atenção, eu me perco. Aí outra é feito você. Eu amava assistir a aula. Pra mim era a melhor coisa assistir uma aula. E aí vai vendo que existem inúmeros caminhos e possibilidades diferentes de estudo, sabe? Não existe só um caminho, só uma forma de fazer. E eu acho super interessante, assim, trazer essa visão. Carol, pensando hoje, né, na Carol Gastro, feito você falou, achei tão lindo, assim, a forma de se estabelecer enquanto isso, né? De se realmente instalar nessa realidade. O que é que você considera hoje que é o maior desafio da parte da gastro, enquanto especialidade? Eu sei que devem ter muitos. Assim, falando... Pra mim, assim, nesse momento, o que eu tô vivendo é mais de entender, assim,
eu vou mais para a parte da hepato, parte mais realmente da gastro, da endoscopia, é mais essa questão. Mas pensando na área em si, a gente tem, assim, muitas reuniões, muitos momentos, assim, compartilhados, sabe, com alguns profissionais. E uma coisa que eu venho percebendo, que eu imagino, assim, como um desafio grande, é da disparidade, assim, das coisas, de como a medicina vem avançando para alguns e para o SUS continua muito estagnado, sabe? Então, a gente vem vendo muito em relação à imunoterapia, imunobiológicos. Que ainda é uma realidade muito distante. Vem crescendo muito para várias áreas e para gastro, para hepato, mas a gente ainda é muito limitado, sabe? Por exemplo, doença inflamatória intestinal. Tem algumas que são liberadas, algumas drogas liberadas para o SUS, outras não. E a gente vê alguns pacientes que não conseguem ter uma boa resposta com essas drogas e a gente fica, e agora? Sabe? Teria uma opção se tivesse em outro cenário. Exatamente. Ou nos pacientes também, eu estava agora no Hepato Pernambuco e aí a gente vê muita questão de carcinoma hepatocelular. E aí as drogas hoje, assim, tem algumas que têm mostrado um resultado melhor do que o que a gente tem habitualmente, mas aí o que tem, que a gente fica mostrando, os estudos mostraram superioridade em relação a tal coisa, e aí o que a gente tem tá muito distante ainda, distante, né? sabe? Enfim, eu percebo isso como um desafio importante. Imagino. E assim, essa realidade desses pacientes, porque a gastro é mais um perfil de pacientes crônicos, né? E aí é aquele paciente que você tem por um tempo e que às vezes você vê um estudo que saiu de lá não sei de onde, caramba, esse perfil de paciente daria tão bem se desse isso, e aí você não tem. Mas meio que isso talvez lhe prepare de uma forma diferente também, né? Você passou por uma preparação em que qualquer coisa que você quisesse, você tinha. Era basicamente isso. E agora tem uma preparação que você vive ali nas limitações e talvez isso lhe incomode e esse incômodo lhe leve para um lugar de menor conforto, mas de maior versatilidade, talvez, né? De maior tentativa de fazer diferente por algumas coisas. Acho que é um desafio também que ele leva para um nível diferente. Não sei se você vê assim. Não, com certeza. Eu acredito que foi muito importante, muito necessário para mim ter essa visão também da residência no SUS, sabe? Os desafios fazem a gente melhorar, a gente crescer, e esse contato com os pacientes, com a vulnerabilidade, foi uma coisa assim que me fez também crescer e melhorar, sabe? Então, foi essencial. Massa. Ô, Carol, quais são as opções de sub para gastro? Já é uma sub, né? Mas tem as subs das subs. Quais são as opções? Eu realmente não sei. É mais assim, a questão de hepatologia, você pode fazer a subespecialidade, a subespecialização e endoscopia. E tem PED? Não. Para fazer gastroped, aí tem que ser o caminho por pediatria mesmo. Entendi. Aí faz pediatria e depois faz gastroped. Entendi. Então, no caso, vocês ficam meio que entre hepato e endoscopia. Isso. E endoscopia. E a residência de endoscopia são quantos anos? A residência são 2 anos. 2 anos. Tem algumas especializações em endoscopia, mas a residência mesmo são 2 anos. Caramba, deve ser um aprendizado. Porque assim, é um procedimento basicamente, né? Só que muita gente fica somente naquilo e deve ter inúmeras outras vertentes dentro, né? Isso, pois é. É porque assim, quando entra na residência em si, aí tem a endoscopia, colono, que é o mais básico, mas aí tem também CPRE, tem os procedimentos dentro da endoscopia. Assim, é um mundo à parte, sabe? Tem muita coisa que pode ser feita por via endoscópica que... E tem crescido muito, né? Tem crescido muito, é bem legal. Dá pra ver que você vai por esse caminho, você já tá empolgada falando sobre ele. Carol, você construiu uma história muito do seu jeitinho, sabe, de ser, com as suas particularidades. E aí hoje, você mesmo sendo bem nova, já tem um caminho que você trilhou e já tem uma certa percepção e de certeza sobre o que você quer fazer para seguir. Essa pergunta é bem cabulosa, mas eu gosto muito de fazer ela, porque é uma autoanálise que acaba que gera muita identificação com quem está ouvindo. Quando você olha para trás, o que é que você considera que foi o seu maior erro e o seu maior acerto até agora? Difícil. Em relação ao maior erro, eu acredito que eu podia ter me
exposto, me aventurado mais a algumas coisas, sabe? Desde a faculdade. Então, algumas coisas que... fazer um intercâmbio, e também, assim, até mesmo dentro de alguns rodízios, eu fazia tudo aquilo que era necessário, mas, por exemplo, tinha algum procedimento para fazer, aí alguém dizia, não, eu quero, eu fazia, não, tudo bem, eu fico para a próxima. Então, eu acho que eu podia ter, sabe, me exposto mais a alguns desafios desse tipo, porque eu acho que isso me tornaria uma médica mais preparada e mais, digamos assim... Madura, talvez. Sim. E o teu maior acerto? Você teve alguns acertos. Eu acredito que o maior foi algo que a gente até já conversou, de dedicação, sabe? Em qualquer coisa. Então, mesmo algumas coisas que eu não iria fazer para o resto da minha vida, eu sei que eu me dediquei, que eu dei o meu melhor. Então, ao longo da minha jornada, eu sei que eu posso dizer isso, sabe? Assim, tudo que eu passei, eu dei o meu melhor, eu me dediquei àquilo, para os pacientes, para o estudo, para o serviço. Então, isso é muito recompensador e reconfortante, sabe? De você saber que você deu o seu máximo. É olhar para trás e dizer assim, aquele não foi o melhor período da minha vida. Mas enquanto eu estive nele, eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu máximo. E eu acho que eu vi recentemente você compartilhando sobre algum caso específico de um paciente, que eu não sei se foi seu primeiro paciente da clínica ou seu primeiro paciente da gastro, uma cartinha e etc. E eu fiquei super emocionada quando eu vi. E assim, dá pra ver o seu transbordar, o quanto você se dedica para aquilo. Mesmo não tendo uma história na medicina familiar, mesmo não tendo esse suporte, essa rede de apoio que a gente sabe que faz diferença, você tá aí desbravando os caminhos e sendo diferencial na vida dessas pessoas, sabe? E isso é muito bonito da sua parte. Então, quando você pontua esse acerto, eu tenho certeza que realmente é um acerto, porque eu sei que você fez isso, sabe? E eu acho que pontuar esse erro também é muito importante, porque muita gente que nos escuta está justamente nessa parte, né, da faculdade e tal, pensando na especialidade, enfim. E aí, deixa passar algumas oportunidades, às vezes deixa para construir o currículo todo no internato, ou então passa... porque esse tempo passa, todos os tempos, os bons e os ruins passam, e pô, eu deveria ter feito isso, sabe? E aí, ouvir isso de alguém que já tá mais na frente faz a gente repensar, pô, dá tempo ainda fazer isso, acho muito importante. Carol, é como eu tava acabando de comentar, né? O público que escuta a gente é muito diverso, tem muita gente já que tá dentro da faculdade, no começo da faculdade, tem gente que tá no internato, tem gente que já está formado, alguém que tá aí naquele período que você viveu da sua vida, eu quero clínica, quero cirurgia, eu vou tentar clínica e depois eu queria que você abrisse seu coração e deixasse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Das suas mais diversas. Ou então alguém que está na clínica e pensa, eu acho que eu não deveria estar aqui, eu deveria estar na cirurgia. E deixasse um conselho mesmo do seu coração sobre essas coisas que você viveu, sobre as suas experiências que você já tem. Fique à vontade. Tá. Tem que confiar no processo, sabe? Tudo acontece no seu tempo, tudo tem o seu momento. Então, às vezes a gente quer ultrapassar os passos, a gente quer chegar naquele momento específico da vida. E assim, não é assim que funciona. A gente tem que ir vivendo, tem que construir o nosso caminho. E vai chegar, sabe, aquilo que tá ali destinado para você. Acho que a gente vai trilhando o nosso percurso, mas aquilo que é para ser nosso vai ser, sabe? Eu acredito assim muito nisso. E aí é ter paciência, ter perseverança, viver tudo o máximo que você puder, e também essa questão que a gente estava conversando de você não esquecer do seu eu fora da medicina, né? Isso também é extremamente importante. Acho que é um dos melhores conselhos que alguém poderia dar. Porque meio que a gente que tá na área é convidado constantemente a desistir de nós, sabe? A se tornar somente médicos, somente profissionais. E esquecer de todas as outras coisas que a gente pode ser. O balé mesmo que você trouxe, né? Às vezes aquela Carol, criança, que já tinha aquele desejo. E aí simplesmente você abdicou disso durante um tempo enorme da sua vida. E hoje você volta e você diz, aquilo faz tão bem pra mim. Então por que não tanto tempo
tempo, né? Por que tanto tempo sem fazer algo que fazia tão bem? Acho super importante, assim, pontuar esse tipo de coisa. Eu tinha certeza que você tinha coisas especiais para trazer e para acrescentar. Eu sabia que você tinha coisas para somar e que vai somar na vida de muita gente que está nos ouvindo. E por isso eu queria muito agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que o R2 é um pouquinho melhor do que o R1, mas mesmo assim ainda tem aquela dificuldade, porque tem o trabalho, tem sempre tantas coisas para fazer. Você abriu um pouquinho de tempo aí na sua agenda para vir para cá, para deixar essas mensagens tão importantes. E eu não poderia estar mais grata e agradecer em nome de toda a equipe, né? Saber que você participou, o médico residente também participou dessa história, também foi, você participou das nossas revisões. Isso é muito importante para nós. Queria agradecer pela sua força, pela sua disponibilidade e por ser tão especial. Você sabe que eu gosto de você desde sempre, que você é muito especial, muito fofa. Eu fico vibrando pelas suas conquistas e vou continuar vibrando para que você consiga. Já sei que você é uma profissional de muito sucesso, não precisa lhe desejar que você vem fazendo a diferença e que você siga, né? Talvez como endoscopista, se for, vai ser a melhor que nós teremos, ou como gastro, como você decidir pelo seu futuro. Carolzinha, muitíssimo obrigada pela sua participação. Palavras lindas. Muito obrigada pelo convite. Assim, tô muito feliz. É uma conversa muito boa, muito bom de rever, lembrar, né, dos tempos do cursinho e ver como as coisas foram acontecendo pra gente e hoje a gente se reencontra aqui, conversando sobre a nossa vida. Médica, né, que parecia tão difícil naquele tempo, meu Deus. Tão distante, né, tão e distante. Agora a gente tá vivendo isso, então muito, muito obrigada. Tá? O prazer foi todo nosso, a vida vai tomando seus cursos, né, é interessante como a gente nem imagina, né, que um dia vai se reencontrar e se reencontra num momento como esse. Muito feliz de lhe reencontrar, então, assim, estando nesse caminho de tanto sucesso. Muito meus parabéns, assim, por tudo que você conquistou e muito obrigada por estar aqui. Foi um episódio, assim, que vai ficar marcado. Eu sempre fico super reflexiva quando a vida dá essas voltas. Recentemente eu também entrevistei alguém que eu já conhecia de ouvir falar, não conhecia, a vida vai nos aproximando e vai trazendo, né, tantas histórias diferentes e eu tinha certeza que a sua história ia pontuar, ia ser marcante aqui pra nós. Muito obrigada, Carolzinha, e muito obrigada a todo mundo que tá nos ouvindo. Foi mais um episódio de muito sucesso. Obrigada, gente, e até a próxima.